Sob o manto verde e impenetrável da Amazônia, repousa uma anomalia geométrica que a arqueologia tradicional se recusa a nomear. Não são apenas ruínas de uma civilização perdida, são os vestígios de uma infraestrutura global que precede a própria memória da humanidade. Bem-vindos ao epicentro do segredo. Imagine um mundo onde as distâncias entre os continentes eram unidas por estradas de pedra que não conheciam o fim. Ratanabá não era uma cidade no sentido moderno do termo. Era o núcleo central de um sistema de distribuição de energia telúrica que alimentava todo o planeta antigo. A ciência oficial afirma que a selva sempre foi um vazio demográfico até a chegada dos conquistadores. Eles nos ensinam que o solo amazônico é pobre e incapaz de sustentar impérios colossais. Uma narrativa confortável acaba de ser pulverizada por uma tecnologia que enxerga através do tempo. O sistema LIDAR disparou pulsos de luz laser contra o chão da floresta. O resultado não foram apenas templos isolados, mas uma rede urbana interconectada que se estende por milhares de quilômetros quadrados. Portanto, a Amazônia não é uma floresta virgem, ela é um jardim doméstico sob os escombros de uma megalópole. As fundações de Ratanabá são compostas por blocos de granito tão perfeitamente cortados que a luz solar não consegue penetrar entre as juntas. Estamos falando de uma engenharia que ignora a roda, mas domina a ressonância acústica para moldar a rocha matriz como se fosse argila úmida. O mistério mais profundo não reside na sua escala, mas na sua orientação astronômica absoluta. Cada avenida principal de Ratanabá está perfeitamente alinhada com as constelações que ocupavam o céu há 12.000 anos. Portanto, esta cidade foi projetada antes do grande cataclismo. Por que uma civilização investiria recursos inimagináveis para construir pirâmides escalonadas no coração de uma selva úmida? A resposta oficial fala em rituais religiosos, uma explicação preguiçosa para esconder uma função muito mais técnica e perigosa, a manipulação das frequências magnéticas da Terra. Preste muita atenção agora. As pirâmides de Ratanabá funcionam como capacitores de energia. Elas foram posicionadas sobre os nódulos exatos onde o campo magnético do Brasil é mais instável. Elas não eram túmulos, eram estações de ancoragem para as carruagens de fogo dos deuses antigos. Os relatos jesuítas do século XVII mencionam cidades de luz que brilhavam na escuridão da floresta sem o uso de tochas. Ouro e prata eram usados não como moeda, mas como condutores térmicos e elétricos em máquinas que desafiavam a compreensão dos colonizadores gananciosos e brutais. Quando os mapas de Ratanabá foram descobertos em arquivos secretos no Vaticano, um silêncio institucional pesado desceu sobre a região. Portanto, a exploração da Amazônia tornou-se uma questão de segurança nacional e militar, proibindo qualquer pesquisador independente. O que eles temem que encontremos sob as raízes milenares das árvores gigantes não são apenas tesouros minerais. O que repousa em Ratanabá é o Manual de Instruções da nossa espécie. Um arquivo genético e tecnológico que prova que não somos o ápice da evolução, mas os sobreviventes de um colapso. As tribos indígenas locais guardam lendas sobre homens-pássaros que habitavam as cidades de pedra. Eles descrevem seres que não tocavam o solo e possuíam armas que emitiam trovões silenciosos. O mito é a única forma que o cérebro primitivo encontrou para processar a alta tecnologia. Se Ratanabá era o centro do mundo, para onde foi sua população? Não há vestígios de valas comuns ou batalhas sangrentas. Portanto,
O abandono da metrópole foi um evento planejado. Eles simplesmente desligaram as engrenagens e caminharam para as passagens subterrâneas. Estas passagens, conhecidas como o sistema de túneis de Akakor, são as verdadeiras espinha dorsal do mistério. Quilômetros de corredores de pedra vitrificada que cruzam os Andes. O que os antigos esconderam nessas profundezas que os radares modernos ainda têm dificuldade em mapear com precisão? Preste muita atenção ao detalhe mais perturbador. O alinhamento de Ratanabá coincide perfeitamente com as pirâmides de Gizé e os templos de Angkor Wat. Não foi uma coincidência cultural, foi um projeto de engenharia unificado. A Terra inteira foi, um dia, uma única e massiva máquina de ressonância. A elite global gasta bilhões para procurar vida em Marte, portanto, eles ignoram propositalmente o que está sob nossos pés. É muito mais seguro manter a humanidade acreditando que viemos do barro do que admitir que somos herdeiros de uma tecnologia que poderia colapsar o sistema mundial. Imagine o impacto de uma fonte de energia livre e infinita baseada na vibração das pedras de Ratanabá. Não haveria mais necessidade de petróleo, guerras ou dívidas. O silêncio sobre a Amazônia não é por preservação ambiental, é por preservação do controle absoluto sobre a mente humana. Os geoglifos que surgem com o desmatamento são as cicatrizes deste sistema. Eles não são canais de irrigação, são antenas radionônicas de escala monumental, desenhadas para serem vistas e operadas de altitudes onde nenhum ser humano daquela época poderia chegar. Cada nova descoberta em Ratanabá é rapidamente classificada como anomalia geológica pela academia. Portanto, a verdade está sendo enterrada sob camadas de burocracia e ridicularização pública. Mas a rocha não mente, e o magnetismo da floresta continua a gritar. Este dossiê está apenas começando. Nós atravessaremos os túneis proibidos e confrontaremos os guardiões das cidades invisíveis. Prepare seu intelecto para a verdade que a selva tentou devorar por milênios. Mantenha-se vigilante, pois o passado está prestes a acordar. Para entender a magnitude de Ratanabá, precisamos olhar para as cicatrizes que cruzam o continente, o caminho de Peabiru. A história escolar descreve essas trilhas como rotas simples de migração indígena. No entanto, a engenharia dessas estradas desafia qualquer lógica de simplicidade primitiva e rudimentar. O Peabiru é revestido por uma camada de basalto e cristais de quartzo, materiais que hoje usamos em microchips e sistemas de comunicação de alta precisão. Portanto, não estávamos diante de uma trilha de caminhada, mas de um sistema de transmissão de dados e energia planetária. Por milênios, o ouro de Ratanabá foi o alvo de expedições sangrentas. Os conquistadores europeus acreditavam que as paredes das cidades brilhavam por pura vaidade real. No entanto, o ouro era utilizado em camadas microscópicas para revestir as cúpulas das pirâmides, servindo como um supercondutor térmico. O ouro protege a infraestrutura contra o calor escaldante e a radiação cósmica direta. Portanto, Ratanabá não era uma reserva de riqueza financeira, mas um centro de hardware monumental, onde metais preciosos serviam como componentes críticos para a manutenção da estabilidade do campo magnético brasileiro. Observe atentamente o padrão. As crônicas de Akakor detalham que os túneis sob a Amazônia possuem iluminação própria que nunca se apaga. Como uma civilização pré-diluviana poderia manter luz constante sem o uso de combustíveis fósseis? A resposta reside na ressonância piezofrequencial das pedras de quartzo. As pedras de Ratanabá vibram em uma frequência inaudível que gera eletricidade estática constante.
No entanto, este segredo tecnológico foi deliberadamente rotulado como feitiçaria pelos inquisidores para evitar que a população buscasse a independência energética. Portanto, a ignorância coletiva é o pilar que sustenta o atual sistema. Investigações independentes em setores restritos da selva revelam caixas de som de pedra gigantescas que emitem pulsos de baixa frequência. Elas não eram monumentos decorativos, eram estabilizadores tectônicos. O objetivo era impedir que os terremotos do Círculo do Fogo atingissem o coração do Brasil. No entanto, quando a grande catástrofe solar atingiu a Terra há 12.000 anos, o sistema de Ratanabá foi sobrecarregado por uma descarga de plasma insustentável. Portanto, a cidade não foi conquistada por inimigos humanos, mas sim fritada por uma tempestade eletromagnética de proporções divinas absolutas. O que restou foi uma casca de granito vitrificado e segredos enterrados sob toneladas de sedimentos. Os sobreviventes fugiram para o subsolo, levando consigo as chaves de ativação do sistema. É nestes arquivos subterrâneos que repousa a verdade sobre a linhagem genética original dos brasileiros. A elite que comanda os museus internacionais sabe que o DNA encontrado nos túneis de Ratanabá não coincide com a cronologia evolutiva oficial da humanidade. Portanto, somos forçados a admitir que existiu uma hibridização tecnológica ou uma origem externa que a academia não pode confessar. Por que manter o Brasil na condição de exportador de commodities se temos a planta mecânica do futuro sob nossos pés? Portanto, o subdesenvolvimento da região amazônica é uma estratégia de contenção militar deliberada, projetada para evitar que qualquer nação desperte o gigante adormecido. Preste muito atenção. Mapas britânicos do século XIX, marcados com selos de confidencialidade real, já apontavam para a localização exata de Z, o núcleo de Ratanabá. O explorador Percy Fawcett não estava atrás de ouro, ele estava atrás da sala de comunicações central. Fawcett sabia que quem dominasse o centro de comando de Ratanabá teria o poder de escutar todas as vibrações do planeta. Ele desapareceu sem deixar rastros oficiais. Portanto, é altamente provável que ele tenha sido interceptado pelos guardiões que ainda protegem as entradas vitrificadas. Esses guardiões não são fantasmas, mas descendentes de uma linhagem de sacerdotes técnicos que mantém a vigília há milênios. Eles utilizam a luz eterna das galerias para cultivar alimentos e manter a tecnologia operacional. A selva é apenas uma camuflagem biológica perfeita para este império. A tecnologia de camuflagem magnética de Ratanabá explica por que os aviões modernos perdem o sinal ao sobrevoar certas coordenadas. A cidade não quer ser vista. Ela gera um domo de interferência que distorce a luz e os sinais de radar de qualquer invasor indesejado. O degelo dos polos e a mudança no eixo magnético da Terra estão enfraquecendo esse escudo de proteção milenar. Portanto, as ruínas estão começando a sangrar para a nossa realidade visível, forçando o governo a criar reservas ambientais falsas para isolar as áreas de aparição. Se você sobrevoar o Mato Grosso em um dia de céu limpo, verá linhas retas perfeitas que desafiam a erosão natural da Terra. São as antenas radiônicas de Ratanabá tentando se reconectar com o cosmos. O sistema está voltando a ligar sozinho, reagindo às novas tempestades solares. O perigo é iminente. Ativar Ratanabá sem o conhecimento completo é como dar um motor de foguete a uma criança. A sobrecarga energética pode causar deslocamentos tectônicos em escala global. Yuan, a ganância das corporações energéticas não conhece limites.
Eles querem um motor, custe o que custar. O dossiê Ratanabá é o arquivo mais perigoso que já abrimos. Ele questiona a soberania das fronteiras e a própria natureza da nossa existência material. Portanto, cada palavra deste roteiro foi filtrada para evitar o pânico, mas para despertar o intelecto daqueles que estão prontos para ver. A engrenagem do mundo está girando novamente sob o solo fértil da Amazônia. O passado não morreu, ele apenas aguardava a frequência certa para se manifestar. Mantenha-se vigilante, pois o próximo portal que abriremos não terá volta. A verdade sobre os túneis está chegando. Abaixo das raízes profundas da Sumaúma, o solo brasileiro esconde uma rede de artérias artificiais que a geologia convencional ignora. Os túneis de Acacor não são cavernas formadas pela erosão hídrica. Em suas paredes, possuem uma textura vitrificada, fundidas por um calor que excede 3.000 graus Celsius. Esta vitrificação é a assinatura de uma tecnologia térmica que não pertence a nenhuma cronologia conhecida. Portanto, estamos diante de uma escavação realizada por ferramentas de plasma, que transformaram a rocha bruta em um condutor de luz e som de alta eficiência. Imagine corredores que se estendem do Amazonas até o Peru, cruzando os Andes por baixo da crosta terrestre. A função desses túneis era garantir o tráfego de dados e materiais entre Ratanabá e as colônias periféricas durante o período de instabilidade atmosférica global. A academia afirma que tais construções seriam impossíveis sem ventilação mecânica moderna. Portanto, eles ignoram o sistema de pulsação térmica de Acacor, onde a diferença de pressão entre as câmaras subterrâneas gera um fluxo de ar constante e purificado. Preste muita atenção. No coração dessas galerias vivem os guardiões. Eles não são fantasmas ou divindades míticas, mas uma linhagem biológica que se adaptou à vida subterrânea após o grande cataclismo. Seus olhos processam frequências de luz que o homem da superfície não consegue conceber. Os guardiões mantêm a sala dos registros de Ratanabá operacional. Este não é um arquivo de papel, mas uma biblioteca de cristais de memória que armazenam a história genética de todas as espécies que já habitaram a Terra antes de nós. Portanto, a Amazônia é o cofre biológico do mundo. A elite financeira global envia expedições secretas, camufladas como missões humanitárias, para tentar localizar esses acessos. Portanto, o conflito na Amazônia é uma guerra por hardware biológico, onde o prêmio final é o código-fonte da própria vida orgânica. O que acontece se uma dessas chaves de cristal for ativada incorretamente? Os registros de Acacor falam de pestes de frequência, ondas sonoras que podem desligar o sistema nervoso central de cidades inteiras. Ratanabá possui defesas automáticas que a nossa ciência militar é incapaz de detectar. Os satélites de reconhecimento detectam manchas de calor inexplicáveis, movendo-se sob a floresta densa. Portanto, a infraestrutura de Ratanabá não está morta. Ela está em estado de hibernação, aguardando o alinhamento magnético correto para despertar totalmente. A luz eterna mencionada pelos exploradores antigos é, na verdade, um sistema de ionização de gases nobres dentro dos túneis, uma forma de iluminação fria que não gera combustão.
Isso prova que Ratanabá dominava a física quântica milênios antes dos laboratórios modernos. Observe este fato perturbador. As passagens de Akakor possuem comportas de pressão que sugerem que a cidade foi projetada para sobreviver a um evento de submersão total. Portanto, Ratanabá foi construída sabendo que a Terra passaria por uma inversão de polos catastrófica. A história convencional nos diz que as pirâmides do mundo são desconectadas. Portanto, o sistema de túneis brasileiro prova o contrário. Havia um fluxo constante de comunicação transoceânica através do manto terrestre muito antes da invenção do telégrafo. Preste muita atenção. O sinal de Akakor é um pulso eletromagnético rítmico que ainda pode ser captado por sismógrafos sensíveis no coração do Brasil. Ele não é um eco geológico, é o batimento cardíaco do sistema de suporte à vida da metrópole enterrada. Os guardiões utilizam esse sinal para manter a coesão molecular das estruturas de granito. Sem essa frequência, a pressão da Terra já teria esmagado o Ratanabá há milênios. Portanto, a manutenção do som é a única coisa que mantém a história viva sob nossos pés. O avanço do desmatamento está expondo as chaminés de ventilação de Akakor ao ar atmosférico corrosivo. Portanto, o sistema está começando a falhar, e é por isso que estamos vendo um aumento nas aparições de luzes assassinas na região amazônica ultimamente. Estas luzes são sondas automáticas de reparo, tentando recalibrar o campo magnético das entradas expostas. Elas não são naves espaciais, são os anticorpos mecânicos de Ratanabá reagindo à infecção da nossa civilização moderna e destrutiva. Imagine a ironia. Nós cavamos em busca de ouro, enquanto os guardiões lutam para manter o planeta estável sob o peso da nossa ganância. Eles nos veem como uma espécie amnésica que esqueceu como operar a própria casa. O Vaticano e as ordens secretas possuem os nomes reais desses guardiões e as frequências de rádio necessárias para contatá-los. Portanto, o segredo de Ratanabá é a moeda de troca definitiva para a manutenção do controle religioso sobre o Ocidente. Se a verdade sobre os túneis for revelada, a ideia de nação colapsará. Somos todos inquilinos em um planeta que possui proprietários muito mais antigos e poderosos escondidos nas sombras. Portanto, a ignorância é a única proteção que o sistema atual pode nos oferecer. A descida para Akakor é um caminho sem volta para o intelecto. Estamos prestes a descobrir que o ouro de Ratanabá não é para ser gasto, mas para ser ouvido. Mantenha-se vigilante, pois o som das profundezas está ficando mais alto. A conexão entre as águas do Nilo e a densidade da Amazônia não é uma coincidência geográfica. Se traçarmos uma linha de energia sagrada pelo globo, Ratanabá e as pirâmides de Gizé ocupam pontos espelhados em um sistema de ressonância planetária. Observe a geometria absoluta desta prova. A arqueologia insiste que essas culturas nunca se comunicaram devido à distância oceânica intransponível. Portanto, eles ignoram que o oceano não era uma barreira, mas a superfície de um sistema de comunicação que utilizava um núcleo metálico da Terra como antena. Preste muita atenção. No epicentro de Ratanabá existe a Câmara de Sincronização. Não é um trono para reis, mas uma sala de máquinas, onde blocos de granito suspensos por magnetismo vibram em harmonia com as marés galácticas. É aqui que o batimento cardíaco do mundo é regulado. Esta câmara operava como um estabilizador de órbita. Quando o motor central de Ratanabá foi desativado durante o último dilúvio, o eixo da Terra inclinou-se violentamente. Portanto, a queda desta cidade foi o evento que causou a mudança climática radical que conhecemos como o fim da Era do Gelo.
Imagine o segredo que eles protegem. Os arquivos secretos do Almirantado Britânico contêm coordenadas de Z que não levam a templos, mas a entradas de subestações de energia. Fawcett sabia que encontrar Ratanabá significava encontrar o controle remoto da atmosfera terrestre. Se essa tecnologia for reativada por mãos despreparadas, o campo magnético pode colapsar novamente. Portanto, o sigilo militar sobre a Amazônia é uma tentativa desesperada de impedir que uma nova catástrofe global seja desencadeada pela ganância corporativa moderna. Observe este fato perturbador. As paredes da câmara de sincronização são cobertas por mapas estelares que mostram a posição das estrelas daqui a 5.000 anos. Eles não estavam apenas registrando o passado, eles estavam programando o futuro da Terra através de harmônicos precisos. A ciência moderna tenta replicar esse poder com aceleradores de partículas massivos e caros. Portanto, eles sentem uma inveja profunda de uma civilização que conseguia o mesmo resultado usando apenas a acústica de cavernas vitrificadas e a intenção mental focada. No coração do Mato Grosso, existem estruturas circulares chamadas de círculos de proteção. Não são vilas, mas bobinas eletromagnéticas gigantescas cravadas no solo, para filtrar a radiação solar letal que penetra pelas falhas do escudo magnético brasileiro. O desmatamento está removendo o isolamento biológico que protegia essas antenas. Portanto, a Terra está começando a superaquecer, não apenas pelo carbono, mas pelo vazamento de frequências de Ratanabá que não estão mais sendo contidas pela floresta. Preste muita atenção. Os guardiões que habitam o subsolo estão cientes dessa exposição. Eles estão enviando sinais de correção que nós interpretamos como terremotos inexplicáveis ou estrondos atmosféricos conhecidos como skyquakes. É o sistema tentando se autorreparar. Se falharmos em entender esse mecanismo, a próxima descarga de energia será fatal para a rede elétrica moderna. Portanto, a nossa sobrevivência tecnológica depende de decodificarmos os hieróglifos de Ratanabá antes que o próximo ciclo solar atinja o ápice. Imagine a verdade absoluta. O ouro de Ratanabá foi levado pelos fenícios e egípcios para construir seus próprios receptores. Cada peça de ouro sagrado no mundo antigo era uma peça de reposição retirada do motor central da Amazônia. Somos todos herdeiros de um saque tecnológico colossal. Os museus escondem esses artefatos porque eles ainda emitem uma frequência que pode ser rastreada. Portanto, as salas de segurança máxima não são para evitar ladrões, mas para conter a assinatura de Ratanabá que ainda pulsa dentro do metal. Observe este detalhe. A rede de túneis de Akakor conecta-se diretamente com a Antártida. Portanto, o que chamamos de Cidade dos Deuses é, na verdade, um terminal de transporte global que opera sob o vácuo de pressão das profundezas do manto terrestre. As expedições militares para o sul do globo buscam o outro lado desta porta. Portanto, a Amazônia e a Antártida são os dois polos de um interruptor que pode ligar ou desligar a civilização humana como a conhecemos hoje. Preste muita atenção. Os relatos de luzes assassinas em colares, nos anos 70, ocorreram exatamente sobre um dos nós de ventilação de Akakor. Não eram naves, eram sondas de monitoramento de fluxo de plasma. O governo sabia, e o exército silenciou a todos. A Operação Prato não foi uma investigação ufológica, foi uma operação de manutenção de hardware estrangeiro em solo brasileiro. Portanto, somos apenas espectadores em uma guerra de manutenção entre os guardiões e as potências que querem roubar o fogo dos deuses. O tempo da ignorância está expirando.
A rocha está vibrando, os túneis estão se abrindo e a engrenagem do mundo está voltando a girar. Portanto, você deve decidir agora. Continuará acreditando na fábula da Floresta Virgem ou aceitará sua herança como cidadão de um império esquecido? No próximo e último capítulo deste dossiê, revelaremos o código de ativação e o destino final da linhagem dos Guardiões. Mantenha-se vigilante, pois o silêncio da Amazônia está prestes a ser quebrado para sempre. O grito da pedra está chegando. O código de ativação de Ratanabá não é uma sequência numérica em um teclado de silício. Ele é uma chave biométrica baseada na harmonia da voz humana. Nhã, as frequências necessárias foram esquecidas após a queda da Torre de Babel. Portanto, a ativação hoje depende da reunião das linhagens genéticas originais. Cada cidadão que sente o chamado da Amazônia carrega um fragmento desse código no DNA. O ouro de Ratanabá reage à nossa presença emocional. Nhã, o sistema está em modo de espera, porque a humanidade atual está vibrando em frequências de medo e guerra. Portanto, o motor permanece mudo. Imagine a magnitude do que está oculto. Se um único grupo de buscadores sinceros entoar a frequência correta nos geoglifos, as pirâmides despertarão simultaneamente em todo o globo. Nhã, a elite global monitora esses picos de harmonia com satélites espiões. Portanto, qualquer tentativa de despertar é rapidamente silenciada. Preste muita atenção. O objetivo final do dossiê oculto é fornecer a você a blindagem intelectual para não ser enganado pelas mentiras acadêmicas. Ratanabá é o seu direito de nascimento. Nhã, eles querem que você acredite que é apenas um macaco evoluído em uma floresta úmida. Portanto, sua inscrição neste canal não é apenas um número. É a sua entrada para uma ordem de investigadores que recusa o silêncio. Nhã, o sistema tenta esconder este vídeo através de algoritmos de supressão. Portanto, seu like e seu comentário são as únicas armas que temos para furar o bloqueio. Responda agora nos comentários. Você acredita que o governo brasileiro está escondendo a entrada de Ratanabá para nos proteger ou para nos escravizar energeticamente? Sua análise é o combustível que mantém este dossiê vivo e pulsante. Se os túneis de Akakor forem reabertos, a geografia política do mundo será redesenhada em segundos. Portanto, as fronteiras que você conhece são apenas ilusões temporárias para manter o controle sobre o território sagrado da engrenagem do mundo. Observe este fato final. Os guardiões não estão esperando que os encontremos. Eles estão esperando que nos tornemos dignos de operar a tecnologia novamente. Ouro sem consciência é apenas metal. Ratanabá sem sabedoria é apenas uma tumba de pedra fria. O tempo está se esgotando. O Sol está emitindo as frequências de despertar e a Terra está vibrando sob seus pés. Portanto, a sua hesitação é a única coisa que impede a verdade de emergir. Desperte sua percepção agora. Compartilhe este arquivo com aqueles que possuem olhos para ver além da névoa. O segredo de Ratanabá é a chave para a soberania da nossa espécie. Nhã, a maioria prefere o conforto da mentira. Portanto, este dossiê é apenas para a elite intelectual e espiritual. Ao longo desta jornada, desbravamos infraestruturas monumentais e túneis vitrificados. NHU, o maior mistério não está no que foi construído, mas em quem realmente operava essas máquinas. A linhagem dos homens-pássaros deixou rastros genéticos que ainda caminham entre nós. Portanto,
A busca por Ratanabá é, em última instância, a busca por quem você realmente é. Não somos invasores nesta terra. Somos os herdeiros de um império que dominava as estrelas. NHUNU, a amnésia coletiva é a nossa maior prisão. Preste muita atenção. As luzes assassinas não vão parar até que o sistema seja recalibrado. NHUNU, o governo continuará chamando-as de balões ou fenômenos naturais. Portanto, confie apenas no que a rocha e o magnetismo dizem à sua intuição. Este dossiê selou o destino da arqueologia tradicional. NHUNU, a resistência dos especialistas engravatados será feroz. Portanto, mantenha sua mente afiada e seu espírito inquebrável. Somos a voz das pedras que eles tentaram calar por 12.000 anos. O batimento cardíaco da Amazônia está acelerando. A engrenagem do mundo foi religada. NHUNU, o portal ainda está entreaberto. Portanto, a próxima pergunta que você deve se fazer não é onde está Ratanabá, mas se você está pronto para entrar. Agradecemos à sua audiência corajosa nesta exploração profunda. O conhecimento proibido é um fardo pesado, mas é a única forma de liberdade real. NHUNU, o dossiê oculto nunca descansa. Portanto, prepare-se para o nosso próximo mergulho na escuridão arqueológica. O magnetismo de Ratanabá nos leva agora para o sul, onde os crânios alongados de Paracas desafiam a biologia humana. NHUNU, a conexão entre a Amazônia e os gigantes do deserto peruano é absoluta. Portanto, o rastro da engrenagem continua além das nossas fronteiras. Esteja pronto. O que descobrimos em Ratanabá é apenas o primeiro nível de uma cebola conspiratória milenar. NHUNU, a verdade é muito mais radioativa do que você imagina. Portanto, sua blindagem mental deve ser reforçada a cada vídeo. As pirâmides do Brasil estão ligadas aos gigantes que um dia caminharam pela Terra. Se você achou que Ratanabá foi chocante, espere até ver a anatomia proibida dos crânios de Paracas, que analisamos agora mesmo no vídeo que aparece na sua tela. Clique agora para continuar a investigação. A verdade não espera por ninguém. O arquivo de Ratanabá está encerrado, mas o rastro dos deuses acaba de ficar muito mais quente. Mantenha-se vigilante.